Então, mais uma vez, bom dia para vocês. Vou gravar essas aulas. Essas aulas vão ficar disponíveis para a gente depois. Lá no currículo de vocês, eu tenho que lecionar no segundo bimestre Locke, Hobbes e Rousseau, em ordens que eu mesmo posso escolher. Então, acontece o seguinte. Eu peguei, para a gente fazer uma sintonia geral, eu peguei primeiro Locke, a gente estudamos um pouquinho, o conceito de natureza. Agora, essa aula nós vamos estudar o Rousseau e depois nós iremos estudar o Hobbes. E depois nós vamos ter conversas para ver a interação desses três filósofos para a filosofia moderna e para o acréscimo deles nessa contribuição. Então, vamos lá. E o Deglan, tá tudo bem no áudio? Tá tudo certo, tá perfeito. Ótimo, perfeito. A gente vai conversando aqui. Olha, eu mandei um texto que a professora Leila publicou hoje, pequenininho, para a gente ver, analisar esse texto. Deixa eu abrir aqui o que eu pedi para vocês. Olha, a atividade de hoje é muito simples. Só para a gente entender a atividade. A atividade é para fazer um AT no tempo de vocês e me enviando até... Eu vou dar um prazo a mais para vocês. Eu não vou querer até hoje, não. Vou querer até sexta-feira. Por quê? Vocês já têm muitas atividades para fazer. E essa T é direcionada. Então, vamos entender a teoria dessa T. Nós vamos fazer a F1, o homem natural físico, em Jean-Jacques Rousseau. Lembrando que eu fiz um vídeo especial para vocês. Esse vídeo especial é caracterizado por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar do homem natural, só, ponto e basta. Mas do homem natural em duas vertentes. O homem natural físico ou o metafísico moral. E aí vai ficar caracterizado assim. É um homem só. Só que ele é físico e ele é metafísico moral, porque ele é diferente da lagartixa, do pato, do ganso, do galo, do pavão. Por que esse homem? Porque nós somos diferentes dos outros animais. De que é constituída a nossa natureza e por que nós somos assim? Então, vamos entender isso aí. Na F2 eu quero o homem natural, metafísico, moral. E na F3, por que Rousseau aborda o estado de natureza? Então, dentro do nosso currículo mínimo lá, nós temos que definir esse estado de natureza em Jean-Jacques Rousseau. Então, vamos lá para o que eu enviei para vocês. Não sei se deu tempo nesse inteirinho aí de vocês lerem. Eu acho que não deu tempo, porque é corrido, né? Esse tempo eu enviei o vídeo ontem para vocês. Espero que vocês tenham assistido. Mas a gente tem que entender uma coisa importante. Olha, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ele vai... Vamos pensar lá no 1700 e pouco. Ele vai falar o seguinte, lá no discurso sobre origem e desigualdade entre os homens. Atenção, homens. Esse homem que eu estou vendo aqui, que está diante de mim, eu, você, nossos pais, nossos avós, todos os nossos professores, a sociedade inteira, esse homem é um homem que não é um homem natural. É um homem fake. É a falsidade. É um homem abstrato. Isso aí não tem mais nenhum elemento da natureza. Perdeu tudo. Porque o homem mente, o homem falcatrua, o homem rouba, o homem assassina, o homem faz tudo que é de maldade. Então fala assim, esse homem aí não pode ser o homem que saiu... É, que os professores dão aula assim, ó.
O homem não pode ser esse homem que sai do estado, que saiu da mão do autor das coisas. Faz o J e o... Eu acho que tem alguém interferindo aí, ó, falando de você não consegue? É assim, ó. Olha aqui. Você vai fazer assim. Quem? Joyce. É? Joyce. Joyce. Eu vou desligar o. Não pode. Joyce, por favor, tá dando interferência no seu áudio. Pode desligar? Agora não tá não mais. Como eu estava falando, o homem desse jeito na sociedade não pode ser considerado como homem natural, aquele que saiu da mão do autor das coisas, o homem que saiu da mão de Deus, da providência divina. Então, ele cria um estado hipotético, um estado da natureza. Como seria o homem sem a sociedade? Porque a sociedade nasceu do quê? De um movimento particular. Alguém cercou um pedaço de terra da propriedade. Alguém cercou um pedaço de terra e falou, isso é meu. A partir dessa ação, isso é meu, os outros homens viram isso e falaram assim, tudo bem, é seu, então é tudo ótimo. E aí nasce a sociedade civil. Por quê? Nasce de um contrato ilegítimo, de um contrato que não respeitou que a terra era de todos e que ninguém era senhor de terra alguma. Então, a sociedade civil nasce de um contrato e nasce de um contrato ilegítimo, porque nasce de uma vontade particular de alguém que cercou um pedaço de terra lá e desandou tudo. Então, vamos entender isso aí. A sociedade civil nasceu de uma vontade particular, da propriedade privada. A propriedade privada inaugura a sociedade civil. Tudo errado. E aí o Rousseau vai falar o seguinte, por isso que o homem se tornou mau. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, vamos entender isso aí. O que é esse corromper? É viver na sociedade. Então, se a sociedade é mau e formam os homens maus, existe um estado em que o homem não era mau. Qual que é esse estado? Deve ser o estado em que ele vivia na natureza. Então, como que é esse homem natural? É o homem conservado, aquele que conservou-se a sua natureza. Porque ele fala o seguinte, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E isso tem tudo a ver com a educação também. Então, vamos entender isso. Ele pega esse homem, o homem como nasce, e porta esse homem para o estado de natureza. Esse homem natural é constituído por dois tipos. O homem físico, que é desigual. Um é mais alto, outro é mais baixo. Um é mais gordo, outro é mais magro. Isso aí, essa desigualdade física é uma coisa. E existe também uma desigualdade moral, que a gente vai ver mais à frente. Mas essa outra desigualdade do pobre e do rico, do rei e do súdito, isso é coisa da natureza. Então, a desigualdade, a questão é proposta pela Academia de Dijon. A desigualdade dos homens, ela vem da natureza ou da sociedade? Aí ele fala o seguinte, não, essa desigualdade vem da sociedade. Porque o homem no estado de natureza, ele não é desigual. Ele é desigual o quê? Físico. Um é maior, outro é menor, mas ele não é desigual moralmente, porque o homem nasce bom. Então vamos entender lá. Ele fala o seguinte, que o homem no estado de natureza, esse homem puro, saído da mão de Deus, ele é dotado, ele é sozinho.
ele não vive na sociedade. Esse homem sozinho, ele é simples, uniforme, solitário. Ele vive prescrito conforme a natureza. Então, a natureza manda, ele obedece. Ele sente fome, ele come. Ele sente sede, ele dorme. Ele bebe. Ele sente sono, ele dorme. Ele sente vontade de comer uma fruta, ele vai no pé e come. Então, esse homem da natureza vive simples, uniforme, conforme essa natureza. E ele vive solitário, ele não vive em estado de sociedade. Pois bem, esse homem também é dotado do amor de si. O que é o amor de si? O amor de si é a conservação natural. É aquilo que ele faz para se autoconservar. Então, o ato de comer é um ato de conservar. Porque quem não quer viver vai deixar de comer. O ato de dormir é um ato de conservar. Por quê? Quem não quer viver vai ficar 50 dias sem dormir e vai morrer. Então, esse amor de si é um sentimento que vem da natureza humana. Então, quando Deus fez o homem, fez ele dotado dessa natureza. É próprio do homem ter o amor de si. Outro elemento da natureza é a força. O homem, sem a força, ele não vai subir no pé de árvore para pegar o fruto. Sem a força, ele não vai correr do bicho que vai correr atrás dele para pegar ele, para tentar devorá-lo. Outro elemento que vem da natureza humana é a liberdade. O homem é diferente dos animais porque é dotado de liberdade. O que é essa liberdade? Liberdade é o poder ilimitado de ter tudo e conquistar tudo conforme a sua natureza. Então, se eu tenho uma fome de comer aquela fruta que está lá no pé, eu sou livre para subir no pé e comer aquela fruta. Isso aí é minha liberdade. Mas só que o homem é diferente dos animais. Porque o primeiro João de Barro, quando saiu das mãos de Deus, é o mesmo João de Barro até hoje. O homem é diferente. Por quê? Porque o homem contraria essa natureza. Ele faz tudo disformemente com a natureza. Então, se a natureza manda ele fazer uma coisa, ele vai lá e desobedece. Se a natureza fala, você tem que fazer isso, ele vai e faz o contrário. Só pode comer isso, ele vai e come em excesso. Tem que dormir assim, ele não dorme. Tem que fazer isso, ele não faz. Então, ele é contrário, ele é rebelde. O homem é rebelde. Então, essa natureza do homem de ser livre causa nele essa rebeldia. Porque a cobra faz só aquilo que é prescrito pela natureza. O homem não. O homem vai, muda o rio, ele muda capa os animais, ele mata o próprio homem, ele rouba do próprio homem, ele faz maldade, ele faz falcatrua. Isso aí por quê? Porque ele é livre. E essa liberdade faz com que ele seja rebelde. E essa rebeldia que estraga o quê? E que estraga a própria natureza. Porque ao modificar a natureza, ele se modifica. E ao modificar, ele torna corruptível. Ele torna uma corrupção. Outro elemento que é da natureza também é a razão. Mas a razão do homem natural é impotência, ou seja, ela não está aflorada ainda. Ela é germinada, ela é um germe lá que vai aflorar e vai crescer e vai desabrochar. Isso aí é próprio da natureza humana. Até agora, eu falei dos elementos da natureza humana constituídos do homem físico. O tema da nossa aula de hoje é o homem físico e o homem metafísico ou moral. Então, agora nós vamos falar do homem metafísico moral. Então, vamos recapitular o homem físico. O homem físico, dotado de solidão, amor de si, conservação,
força, liberdade e a razão e potência. Ó, 6 elementos que caem muito no Enem. Cai muito no Enem. Então vamos lá para o homem natural, agora metafísico e moral. Que é o mesmo homem, mas que vai modificando, porque ele é livre, porque é dotado da sua natureza. A natureza humana, o que diferencia a gente dos outros animais. O que faz o homem ser o homem. Independente do acidente. Ou se é grande, se é magro, se é gordo, se é baixo, se canta, se não canta, se dança, se não dança. Então, ó, primeiro, com o homem é um agente metafísico moral. O homem é um agente livre. Faz parte da nossa natureza. Escolher ou rejeitar por um ato de liberdade. Nós escolhemos, eu escolho pegar aquela fruta ou eu não escolho. Eu escolho comer aquele peixe ou eu não escolho. Eu escolho correr nesse bosque ou eu não escolho. Então, e outra, os animais eles têm isso. Não tem racionalidade para ser um agente livre. E aí que diferencia a gente, os seres humanos, dos animais. Outro elemento também que nós temos é a capacidade de nos aperfeiçoar, que ele, Jean-Jacques Rousseau, afirma ser a perfectibilidade. O que é a perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. O homem saiu lá da caverna e foi fazendo a cabana, a choupana, até chegar agora nos últimos elementos da engenharia, que é os prédios gigantescos. Isso aí, para Rousseau, é a capacidade de perfectibilidade, ou seja, de aperfeiçoar-se. O primeiro João de Barro é o mesmo João de Barro até hoje. A cobra é a mesma cobra até hoje, quando saiu da mão de Deus. O elefante é o mesmo elefante. Não existe um shopping que o elefante construiu, não. Mas o homem não. O homem se modificou. E, ao modificar-se, modificou a sua natureza. O homem natural metafísico ou moral, que é uma pré-moralidade, ele é constituído de 3 desejos e 2 temores. Olha bem, vamos entender. 3 desejos. Alimentação. O homem não vive sem alimentação, uma fêmea e o repouso. E 2 temores, a dor e a fome. Então, esses elementos constituem a natureza do homem. 3 desejos, alimentação, uma fêmea e o repouso, e 2 temores, a dor e a fome. Isso é próprio da natureza humana. E sem essa natureza humana não existe um homem. O homem é constituído o homem porque faz parte da natureza humana ser, estar e viver conforme essa natureza, garantindo as possibilidades de ser humano, assim como ela dita. Outro elemento também que é constituído do homem natural, moral ou metafísico, que significa a palavra metafísica, além da física, além desse negócio de tamanho, de gordura, de peso. Então, é a piedade natural. A piedade é a temperança com a repugnância inata de ver, sentir dor o seu semelhante. Ou seja, se você está jogando bola, alguém cai e quebra a perna, você corre para ajudar. O que isso significa? Isso significa que você tem em si, é inerente a você, a piedade natural. O que é a piedade natural? É a capacidade de você ver o outro, ser altruísta com o outro, se colocar no lugar do outro, respeitar o outro. Isso faz parte da natureza humana. Então, se eu tenho lá, se eu sou mais jovem que uma velhinha que está do meu lado, tem um pé de árvore lá no estado de natureza, tem um pé de árvore, um pé de manga, tem uma manga aqui embaixo que ela tem capacidade de pegar, porque ela está tão velha que ela não consegue mais subir na árvore. E eu tenho capacidade de subir na árvore, eu não vou lá pegar a fruta, a manga que está lá embaixo. Eu vou lá em cima, no topo da árvore, pegar a fruta e vou deixar essa fruta para ela que está lá embaixo, para ela pegar. Por quê? Eu tenho em mim a capacidade. Se eu tenho a capacidade de me conservar, o outro também tem esse direito. É um direito natural. Esse direito natural é a capacidade do outro também de conservar e de
preservar a sua vida, porque é direito ilimitado do homem preservar a sua vida. E, por último, para a gente fechar esse quadro, a igualdade. A igualdade é próprio do quê? Do homem natural, moral ou metafísico. É uma condição primitiva não se sentir melhor ou pior que o outro, mas se sentir igual. Você come, eu como. Você dorme, eu durmo. Você bebe água, eu bebo água. Você se alimenta, eu me alimento. Por quê? É uma simplicidade e uma informidade da vida animal e selvagem, na qual todos se alimentam com os mesmos alimentos, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas. Porque é prescrito conforme a natureza. E essa natureza vem de quê? Da divindade. Rousseau, um filósofo totalmente cristão, e que desaprova veementemente a sociedade. Esse é o nosso encontro de hoje. Passou 2 minutinhos, porque eu gostaria de falar isso para vocês só em 20 minutos. E agora nós temos 8 minutos para abrir as discussões. Então, vocês abram os áudios de vocês e façam as perguntas. Eu estou esperando. Sobre o estado de natureza em Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá? Alguma questão? Sara, Eu só não entendi por que o homem, ele virou individual. Só não entendi isso. que era solitário, né? Então vamos entender isso aqui. E o Declan? Sim. Quem está falando? Sou eu mesmo. E Declan, vamos entender aqui, ó. Se existe, isso é a teoria do Rousseau, né? Se existe o estado de sociedade, o estado de sociedade, o que é? É eu fazer um contrato com outra pessoa. Esse contrato nasce do quê? Nasce da propriedade privada. Eu cerquei um pedaço de terra e falei assim, isso é meu. E aí você acreditou e você comungou com isso, e aí você que adquire seu pedaço de terra. Porque ali é que eu vou suprir todas as minhas necessidades fisiológicas. Acontece o seguinte, se antes de existir a propriedade, existia o quê? Cada um por si. Sim. Por quê? Cada um por si é porque cada um que tinha que garantir a sua vida. Porque vivendo em sociedade, eu vou estar preocupado com você. Comeu, dormiu, vamos lá, vou arrumar um jeito de cuidar de mim e de você. Mas no estado de natureza, é cada um por si. Você já viu, eu estou usando a linguagem do Rousseau e uma linguagem hipotética. Você já viu, no estado de natureza, eu tenho lá 2 bandos. Um bando de leão e um bando de iguana. Aí um dos leões fica para trás porque é velho. Ele vai lutar com as iguanas e vai e morre. Alguém da tribo dos leões lá, do clã dos leões, vai voltar para ajudar o leão velho? Não, vai seguir o caminho. Isso. Então, nesse interim do século XVIII, lá que o Rousseau está analisando, vendo a natureza, e como a natureza age, ele fala assim, existe uma coisa diferenciada no homem. Ele não nasceu social, ele nasceu natural, mas ele perdeu a sua natureza. Porque nós ainda estamos falando só do estado de natureza, né? Nós não estamos falando da degeneração. Nós não estamos falando lá que o amor de si se transformou em amor próprio, que isso é tema para a próxima aula. Que a piedade natural, na sociedade, ela se transforma em paixões. Não, nós estamos falando só de como que é a natureza do homem. E dentro dessa natureza, a obrigação que você tem, que eu tenho, é de conservar a nossa vida. Porque se hoje você fala assim, ó, professor Geraldo, eu vou deixar de comer. Você é livre, primeiro, você é livre para isso. E se você deixar de comer, o que vai acontecer? Você vai morrer. E se você morrer,
não é um ato, não é um ato solitário? Sim. Então você precisa o quê? Acaba sendo. Você precisa se conservar. Esse se conservar é um ato solitário. Porque se você não lutar, você vai o quê? Acabar morrendo, porque ninguém vai te obrigar a comer. Essa eu Porque consigo. obriga você a comer, você vai vomitar, você vai fazer alguma coisa. Isso aí Entendi. é o que o Rousseau chama a atenção. Fala assim, na sociedade, no estado de natureza, ninguém se suicidava. Mas na sociedade as pessoas se suicidam. No estado de natureza, ninguém matava por prazer, ou por ciúme, ou por ódio. Mas no estado social, as pessoas se matam, se suicidam, se degolam, se gladiam. Isso é o que a história está mostrando. Então, vamos entender mais um pouquinho aqui. A sua pergunta é maravilhosa, Deglan. Vamos entender isso aqui. O que ele fala da solidão? Olha, errando pelas florestas, sem indústria, sem palavra, sem domicílio, sem guerra e sem desejo de prejudicar, talvez sem querer reconhecer alguns deles individualmente, o homem selvagem, sujeito a poucas paixões e bastando-se a si mesmo, não possui senão sentimentos e luzes próprias desse estado, no qual só sentia suas verdadeiras necessidades, só olhava para aquilo que acreditava ter interesse de ver, não fazendo sua inteligência mais progresso do que sua vaidade. Só, desocupado e sempre próximo do perigo, não tendo os homens qualquer correspondência entre si, nem necessidade alguma de tê-la. Então, assim, ele fala justamente isso, é o que eu tiro para explicar o quê? O estado de solidão. O homem, naturalmente, é só. Somente em sociedade que a gente é dependente um do outro e que vive, meu Deus, eu estou morrendo de paixão por fulano, por ciclano. Não, a natureza do homem não é assim. Isso é coisa da sociedade. Rousseau foi bem claro para explicar isso. Que no estado de sociedade, no estado natural, o homem não precisa do outro. O homem é forte. Ele tem a força para correr atrás do bicho, para pegar o bicho, para comer, devorar. E isso que a gente vê ainda hoje no estado de natureza mesmo. A natureza sendo ela a natureza dos bichos, dos animais, das plantas. Então, vendo a natureza e como a natureza faz, Rousseau vai pensar no estado de natureza e como ela faz e como ela faz com o homem. Entende? Sim, está entendi. explicado? Está explicado. Ou tentado explicar, né? Porque a gente, filosofia é uma tentativa de explicar as coisas de um ponto de vista do quê? De um ponto de vista de pensamento filosófico que nós estamos estudando aí o século XVIII. O homem do século XVIII, como ele vê o homem, sabe? Como ele vê essa estrutura social. Fala assim, nossa, essa sociedade tá diferente demais. Essa sociedade está querendo acabar com a gente, acabar com o ser humano, acabar com as coisas próprias do ser humano. Isso é inadmissível. E aí, tem mais questões, galerinha? Vamos para as questões? Ficou claro a aula de hoje? Isso é tema que cai no Enem. Vocês têm que saber disso. Mais alguma coisa? Porque se não tiver, já acusar aqui, que o nosso tempo já está acabando. Podemos encerrar a aula? Geraldo, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Pois não. Em relação à tarefa, é para a gente ler o texto lá e fazer a T? Isso, você lê o texto. Fiz um vídeo especial sobre isso, tudo que eu comentei hoje, tá bom? Uhum. Você, com carinho e com calma, tem até sexta-feira para me enviar. Vou ainda postar no Classroom, não postei, mas vou postar. Ou se você não enviar para o Classroom, envia para o meu WhatsApp,
Vou ler com carinho, estou guardando todas as atividades, depois nós vamos dar um jeito de imprimir e devolver para vocês corrigidinho. Mas assim, aí você faz com carinho, especificando. Ó, sugestão. Na F1 você pode falar do homem que eu coloquei lá, né? O homem natural, físico. Na F2, o homem natural, metafísico e moral, que é uma pré-moralidade. E na F3, o que o Rousseau, eu coloquei lá, eu não lembro bem, o que Rousseau pensa sobre esse estado social. Isso aí é muito importante, porque cai mesmo no Enem, vai ajudar vocês demais, o Enem tá aí, ó. Vamos... Eu coloquei um texto base muito simplificado, como se fosse um breve resumo. Ele não tem tanta noção assim, nem como no vídeo e nem como na aula de hoje. Estou gravando essa aula de hoje, vou disponibilizar para vocês. Mas, assim, vocês vão encontrar mais elementos no vídeo que eu gravei e na aula de hoje, para fazer esse texto. Tá certo? Tá certo, bom, Sara? obrigada. Obrigado, eu. Mais alguém, gente? Posso encerrar a aula? Quem é representante das turmas? Eu. Vigilância, Terceiro C. tá ótimo. Terceiro C, ok. Espero que vocês tenham gostado. E vou disponibilizar tanto a aula quanto o conteúdo eu já também falei no vídeo que eu enviei para vocês. E eu estou disponível para vocês o tempo todo, só mandar o áudio ou mensagem no WhatsApp. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado. O encontro nosso foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço forte. Tchau. Tchau, até mais.